Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: O que poderei ainda comparar ao reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos convida a meditar esse lindo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus que, como vai nos anunciar as profecias do Antigo Testamento da Primeira Aliança, Ele é o Rei de Israel, Ele é o Messias esperado, Ele é aquele que veio restaurar o povo de Deus da Primeira Aliança, o povo de Israel. Porém, Israel esperava que Jesus fosse um líder político que viesse restaurar o poder político de Israel. Todos nós sabemos na história que Israel, durante o período do rei Davi, foi um grande império, foi o único e maior império que realmente teve em Israel. E como Jesus, segundo as profecias e segundo as próprias escrituras, é descendente de Davi, é da tribo de Judá, eles pensavam que o Messias seria aquele que iria fazer um reino nessa terra, e um reino que seria feito e instaurado à força, pelo poder das armas, pelo poder das guerras. Só que Jesus, no entanto, ele vem mostrar para cada um de nós e para o povo da Primeira Aliança que ele é o Rei, que ele é o Messias, que ele é o Senhor, o Kadosh, o Adonai, o Elohim, o El Shaddai, o Deus conosco, o Emanuel, mas que ele veio instaurar o reino de Deus, não meramente em uma realidade humana, em uma realidade política, em uma realidade econômica, mas principalmente de modo especial na realidade espiritual. O reino que começa nessa terra, mas que se instaurar de modo perfeito no céu, o reino de Deus entre os anjos e os homens, e principalmente ele instaurará o seu reino na sua segunda volta, na volta definitiva, onde ele há de julgar os vivos e os mortos. Mas o reino do Senhor começa aqui. E como o próprio Jesus fala, de uma forma simples, de uma forma sutil, sem ostentação, porque é assim que Deus age. Deus age na simplicidade, Deus age na sutileza, Deus age na concórdia, na paz. Nós podemos ver na vida do profeta Elias. Elias esperou Deus no furacão, lá não estava a presença do Senhor. O profeta vai e espera Deus no turbilhão de fogo, não estava ali o Senhor. E aí na brisa suave, na calmaria, o Senhor se manifesta ao homem de Deus. E assim como disse o Evangelho de hoje, como a semente de mostarda, uma das mais insignificantes das sementes, mas ao ser plantada, ela pode produzir uma árvore que abriga até mesmo os pássaros, que alimenta todos ao seu redor. Ou como o fermento, que faz a massa de farinha, aqui na nossa cultura, os bolos, as broas, crescerem de forma vistosa, de forma que dá brilho e beleza a todos que possam desfrutar. E assim tem que ser as nossas vidas. A ação da graça de Deus, o Espírito Santo, ele vai agindo sutilmente em nossas vidas. E nós vamos aprender a, como diz o Evangelho, não trocar trombeta diante de nós quando nós formos jejuar, mas saber que nós estamos fazendo as obras para o Senhor, e que Ele é quem vê e é Ele que nos dará a recompensa. É saber que quando eu não falo mal de alguém, quando eu mortifico a minha carne e não faço a maledicência acerca do meu semelhante, é o reino de Deus já acontecendo. Quando eu respeito, por um exemplo, coisas simples da vida como as leis de trânsito, quando eu dou uma preferência no trânsito, já é o reino de Deus acontecendo. Que eu olho o sorriso de uma criança, que eu falo um bom dia, que eu ajudo um irmão de rua, que eu ajudo um pobre, que eu ajudo alguém que está necessitado, já é o reino de Deus acontecendo.
quando eu começo a sentir a necessidade de ter uma vida de oração, de ter uma vida sacramental, de buscar a presença e a face de Deus nas Sagradas Escrituras, no Santo Rosário, nos jejuns, nas penitências e em todas as demais práticas espirituais, já é o reino de Deus acontecendo. Então Deus, ele instaura o seu reino através dos seus instrumentos que somos nós. Santa Teresa do Calcutá, ela diz: eu sou apenas uma gota na imensidão do oceano, mas eu tenho certeza que o oceano não seria o mesmo sem essa gota. Ou seja, ela tinha consciência que mesmo com a sua infinita pequenez, diante de tudo aquilo que é a grandeza do mundo, do universo, dos cosmos e do próprio Deus, ela era insignificante. Mas que o mundo, que o universo, que o ambiente em que ela estava inserida não era o mesmo sem a sua presença, pois ela era sal da terra e luz do mundo. Nós cristãos somos chamados a ser sal, porque o sal ele dá o tempero mediante o equilíbrio. Se você coloca muito tempero, o sal estraga a comida. Se você coloca pouco tempero, ele não aparece. Mas se você coloca na medida, ele dá sabor. Assim somos nós. Diante do equilíbrio, a virtude está nisso. Nós somos convidados a dar sabor a toda a nossa volta. Nós somos luz do mundo. Nós iluminamos não com luz própria. Assim como a lua, ela por si não brilha, mas ela se enche da luz do sol, nós temos que nos iluminar com Deus e iluminar as pessoas.